contar um pouquinho para vocês hoje da situação de São Paulo, que eu acho que está todo mundo acompanhando, como o João falou. Mas antes eu pensei em organizar aqui a fala em 3 partes. Uma, a gente refletir um pouquinho sobre isso que a gente ouve muito, né, que o Brasil é a Arábia Saudita da água, que tem muita água, mas como é que tem muita água e você vê cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, Estado do Espírito Santo quase inteiro, agora entrando numa possibilidade aí de um colapso de abastecimento de água para as cidades e também para a produção. Como é que isso se relaciona com esse Brasil que tem tanta água? Aí falar um pouquinho da situação específica da água em São Paulo, como é que a gente chega na situação que a gente está hoje, e um pouco do que tem de proposta para a gente começar a construir aquilo que nós estamos chamando de uma nova cultura de cuidado com a água. Tá? E aí, eu combinei aqui um pouco com o João, que a gente pode, se tiverem dúvida durante a minha fala, eu posso ir respondendo, e aí depois a gente conversa um pouco mais. Pode ser assim? Beleza. O Brasil, a gente tem 12%, né? A gente fala que o Brasil tem 12% da água doce superficial do planeta. Né? A gente aprende na escola, né? Terra, planeta, água, 97% da água está nos oceanos, é salgada. E aí tem uma questão que é bem legal. Tem um filme que está passando no cinema, que eu recomendo bastante, é um filme lindo, chama Marcas da Água, do Burtinsky, que é um fotógrafo canadense que faz umas fotos de paisagens. E esse filme ele vai abordar diversas situações da água no mundo. Vale a pena assistir, é muito, muito bonito assim, o material. E desses 97% da água salgada, sobra 3%, grande parte disso está nas geleiras, grande parte disso está embaixo da terra, e sobra aí uma fração pequenininha, que é a água doce superficial, que a gente usa para a maioria das coisas. Né? E a água, a gente fala de água, parece tem um lado assim que é super banal, porque a água chove, está o tempo inteiro aí disponível na torneira, e, ao mesmo tempo, tem uma questão que é muito complexa, né? Que é a relação da água, aquilo que a gente chama do que a gente conhece como vida. Né? Não sei, outro dia eu estava pesquisando uma coisa sobre água, e tem uma constatação que eu vou compartilhar com vocês, que é bem interessante, não sei se já passou pela cabeça, que assim, a água é feita, né, hidrogênio e oxigênio, que são a primeira e a terceira substâncias mais abundantes no universo. Né? Essas dois átomos se juntando formam a molécula triatômica que é mais abundante no universo. Mas, então, por que a água é um recurso que a gente fica falando que é renovar, vai acabar, é escasso, etc. Né? Porque toda essa água ela está ou no formato de vapor ou no formato congelado, e a água líquida ela só acontece numa faixa de temperatura que até hoje a gente não achou, a gente só tem especulações de outros planetas e outros satélites, etc., que possam ter água líquida, mas até hoje o único lugar que a gente encontrou que tem essa coincidência de estar numa faixa de distância do Sol, de um tamanho de planeta que possa permitir água líquida, por enquanto é só a Terra. E aí, por que é tão importante a água líquida? Porque a água líquida ela se forma naquela faixa de temperatura que é chamada da zona da habitabilidade. Até hoje não se tem qualquer informação de que a gente possa ter vida fora dessa faixa de temperatura. Né? Ou se estiver muito, muito quente, ferve e não vai ter vida. Se estiver muito frio, congela. Toda célula ela está envolta em água, não existe sem água. Né? Então, tem essa coisa que é tão banal, a água cai do céu, etc. Ao mesmo tempo, ela tem uma íntima relação com a vida e também ela tem uma íntima relação com o planeta Terra como a gente conhece hoje. Né? Todo esse ciclo, né, de produção de água, né, desde os primeiros cometas começaram a bater na Terra, trazendo água congelada, e começaram a criar um vapor. E esse vapor começou a esfriar o planeta, e aí criando um ciclo de água permanente, que foi dando o formato do planeta, o formato dos continentes.
e formando, inclusive, né, a movimentação, né, não só da água, do ar, etc., que dá o ciclo da água e o ciclo do clima. Então, tem uma grande relação para aquilo que a gente conhece como a Terra hoje. Tanto é que boa parte, e principalmente no Brasil, do que se tem de conhecimento sobre os impactos de mudança climática, eles se dão por meio da água, né? Principalmente para a gente. Para a gente vai ser ou abundância, que é enchente, ou estiagem, que é tipo isso que nós estamos vivendo agora, né? Então, acho que é sempre legal trazer isso, porque eu acho que, quando a gente vai olhar outras civilizações, né, as civilizações que tiveram mais capacidade de prosperar são aquelas que tiveram uma melhor relação com a água. E a gente está chegando num estágio, né, civilização em geral, de esgotamento de recursos e de um impacto disso em relação a essa pequena fração que é a água líquida, da qual depende a vida, da qual depende todas as nossas atividades. Toda geração de energia precisa de água, né, seja hidrelétrica, esfriar, usina nuclear, etc., e que está entrando num grau aí de degradação muito acelerado, mas que, ao mesmo tempo, tem um outro lado que é muito interessante. A gente pode ter soluções relacionadas à água que são muito locais, né? E esse lidar com a água, então, ele vai ter tanto uma coisa mais complexa como uma coisa mais local. O Brasil, hoje, né, essa potência da água, a gente fica tratando como se tivesse água para caramba, mas a verdade é que não dá mais para a gente falar que o Brasil tem uma situação confortável em relação à água. Primeiro, porque esses 12% estão distribuídos de forma muito desigual pelo território, né? Onde é que está boa água? Boa parte da água do Brasil está lá na Amazônia. Tem 5% da população do país, e onde tem 70% Sudeste e Nordeste, vai ter aí em torno de menos de 10% da água disponível e praticamente todas as outras atividades. Se não bastasse isso, nós temos hoje 3 principais fontes de poluição que estão diretamente ligadas aos usos e ocupação do território, né? Então, esgotos industriais e urbanos. O Brasil, infelizmente, tem uma marca muito ruim relacionada a saneamento. A gente não consegue evoluir em relação a esse serviço, né? Enquanto, por exemplo, a gente vê que hoje praticamente 98% da população tem acesso à energia elétrica, você não chega a metade da população tem acesso à coleta de esgoto, né? A gente está transformando o país dos rios no país dos esgotos, né? Então, mais da metade dos rios, quase metade dos rios que cortam as cidades no Brasil tem hoje já qualidade ruim ou péssima por conta da poluição urbana. E a poluição urbana ela é muito mais do que o esgoto doméstico. E mesmo o esgoto doméstico ele é muito mais do que cocô, né? Porque hoje a gente usa uma quantidade, é só passar numa prateleira de produtos de limpeza e começar a ler os rótulos, né? Quantidade de produtos químicos ali. E outra propriedade importante da água, né? Ela é um solvente universal. Dentro dela, várias reações acontecem, né? Então, a gente está jogando vários produtos e criando. E aí, nesse filme Marcas da Água, ele mostra uma situação de poluição da água na Índia, que é daquelas assim, é o pesadelo maior, mas é um pesadelo contemporâneo, que acontece hoje, né? Segunda principal fonte tem a ver com o nosso modelo de ocupação do território e nosso modelo econômico, né, dessa grande potência de produção agrícola, do agronegócio, principalmente. O Brasil, hoje, é um dos maiores consumidores de agrotóxicos. A gente não tem nenhum monitoramento de qualidade de água relacionado a agrotóxicos ainda estabelecido, né? Fora o agrotóxico que a gente ingere, né, no supermercado, comprando uma série de produtos que não adianta muito lavar, etc. Por isso que é importante, né, a relação dos orgânicos cada vez mais, né, para a gente ter acesso a isso. Tem a questão de que o agrotóxico ele é biopersistente, então ele continua, né, dentro da vida aquática, etc. Fertilizantes eles vão ter um impacto parecido com o da poluição, mas é o nitrato, né? A poluição urbana é fósforo. E aqui eles acabam tendo uma questão de... Não sei se vocês já viram, alguém já viu uma foto da Billings, meio verde, assim, que parece uma sopa de ervilha? Aquilo chama uma floração de algas. Quando você tem muita matéria orgânica, você joga muita coisa que tenha fosfato, né, que seja o esgoto, os nossos efluentes, ou todo o detergente tem muito fosfato, isso vira um alimento para essas algas. E aí elas começam a se proliferar, e nessa proliferação elas vão criar
isso que a gente chama de eutrofização, né? Que elas começam a se proliferar de tal forma que elas acabam com a vida aquática. E hoje, um dos indicadores, né, do quanto que, além dos esgotos industriais e urbanos, a parte agrícola tem um impacto grande sobre a qualidade da água, tem a ver com 58% dos lagos e reservatórios, por exemplo, grande parte dos açudes que tem no Nordeste, reservatórios que estão fora de áreas urbanas, acabam tendo alto grau de eutrofização ligados. Você vai falar, mas como é que está poluído? Não tem um esgoto aqui, mas tem uma grande quantidade de fertilizante agrotóxico. E a terceira, que também tem a ver com esses dois primeiros, que é o desmatamento e degradação de vegetação, né? E a vegetação, cada vez mais, tem uma... Esse é um mapa feito pelo Instituto Socioambiental, que cruza os monitoramentos, né, dos principais biomas, né? Aqui em cima nós vamos ter lá a Amazônia, Mata Atlântica aqui no litoral, Caatinga, Pampas aqui embaixo, Cerrado, né, no meio, e cruza os dados de monitoramento disso, quanto que já foi desmatado, recortando por bacias hidrográficas menores. Não sei se isso daqui está acendendo, será? Aqui é o estado de São Paulo, esse vermelho aqui, ó, né? E aqui é o grau de desmatamento. Então, aqui são bacias em laranja que têm menos de 20% de cobertura de vegetação, né? E, cada vez mais, né, até ano passado, para quem gostar até de ler mais um pouco sobre a questão, né, da relação da Amazônia, desmatamento com a produção de umidade, tem uma publicação muito interessante, que é do professor Antônio Nobre, que chama O Futuro Climático da Amazônia, que ele começa a correlacionar a questão do desmatamento com a diminuição da umidade e a importância. Tem a primeira parte, que é uma parte muito legal, que ele está juntando. O Nobre está há anos conectando diferentes pesquisadores que trabalham com a Amazônia e fazendo uma articulação entre eles para que essas pesquisas comecem a contar histórias. Então, tem desde aquela que é mais conhecida dos rios voadores, não sei se vocês já ouviram falar disso, que tem uma grande quantidade de umidade que viaja, né, pelo continente, né, lembrando que a gente tem o seguinte, né, que a gente tem o mar, aí tem a Amazônia, aqui nós vamos ter os Andes. Então, você tem uma circulação que faz assim, né, os Andes ajudam a fazer essa virada de umidade para cá, para o Sudeste. Até o papel das árvores na formação de chuvas, né? Então, ele pega e faz uma comparação entre por que no meio do oceano não chove, né? Tem algumas partes do oceano que nunca chove, porque não tem nada de partículas no ar que façam as moléculas se chocarem e começarem a formar as nuvens. E aí tem o papel da floresta para fazer isso. Então, tem essa relação cada vez maior entre onde tem floresta vai ter água, né? E isso tem sido comprovado por diferentes produtores que estão replantando suas nascentes e, de repente, está replantando floresta no entorno das nascentes e estão voltando a ter água, né? E aqui, essa correlação de desmatamento, ela se soma, né? Aquilo que eu falei, aqui está grande parte da água, aqui já tem bem menos água, né? Aqui o semiárido, aqui a parte da Mata Atlântica que não existe mais. Então, esses três fatores, mais essa tendência do aumento do desmatamento, que vai ter um impacto na qualidade da água, e aí qualidade, que é talvez o grande problema do Brasil, né? Que é, por exemplo, o nosso problema aqui, né? Pô, mas a gente tem uma represa... Vocês conhecem a Billings? Né? Pelo menos no mapa, assim, a Billings é enorme. A gente fala, pô, mas como é que tem uma represa do tamanho da Billings e a gente está sem água em São Paulo? Né? Que é uma represa que não tem qualidade, não dá para utilizar, né? Então, esse é um problema a nossa escassez, ela pode ser muito mais qualitativa do que quantitativa, e agora tem esse componente ainda em estudo, que é o quanto que a anomalia climática do ano passado, ela pode ser uma coisa que aconteceu um ano, ela pode ser uma coisa que vai ficar por um tempo, ela é um ciclo, ela é um impacto, ela já é um impacto de mudança climática. Tem outras regiões do planeta que estão passando por situações semelhantes, não sei se vocês já chegaram a ver alguma coisa sobre a Califórnia, imagino que sim, né? Um estado que está 2/3 do estado em estado de atenção, são 4 anos de estiagem já, estado que tem um uso intenso de água, né? Imagina no meio do deserto você produzir o que eles produzem de irrigação. Então, não necessariamente essa situação, né, ela vai ser confortável. E aqui
é um pouco como é que hoje a água do Brasil é utilizada. Não sei se dá para ler aqui. Esse é um dado que é o dado mais recente que tem, produzido pela Agência Nacional de Águas, que tenta fazer um balanço assim, quem que usa água no Brasil, né, hoje? E é um balanço que bate um pouco com o balanço mundial, né, que em torno de 70% da água é utilizado pela agricultura, irrigação, não só para a agricultura para fazer comida, mas para a agricultura agronegócio, larga escala, né, soja, algodão, né, tem grandes áreas de irrigação retirando águas de aquíferos, né, que são as águas subterrâneas, tem uma dinâmica bem mais complexa. No Brasil, a gente tem hoje em torno de 72% da água que é consumida está indo para a agricultura, 11% para abastecimento animal, né? Porcos, galinhas, né? Todos os animais são criados para abate, 9% para abastecer a população urbana do Brasil, 7% industrial, 1% para abastecer as pessoas que moram em área rural, né? Então, daqui já vai começando a mostrar um pouco algumas, não só a desigualdade, todo mundo tinha que usar igual. Não, não necessariamente, mas usar de uma forma que a forma como eu uso não comprometa o uso que você vai fazer da água para baixo no rio ou no futuro. E aí São Paulo, né? São Paulo a gente tem uma região que é fundada, né, nas cabeceiras do Rio Tietê. O Rio Tietê ele é um rio diferente, né? Um rio que nasce na serra e vai para o interior, só depois ele chega no mar. O rio que tem hoje, né, antes de chegar em São Paulo, ele tem uma qualidade boa, Salesópolis, etc. Inclusive, uma das áreas que a gente tem como potencial para abastecimento de São Paulo. Depois, é um rio que perde totalmente qualidade por conta da poluição que a cidade, a região metropolitana, joga nele. A situação da crise da água em São Paulo desse ano, ela tem, né, um fator de um evento climático extremo, de um evento que está sendo identificado desde 2011, e não desde o ano passado. No ano passado, ele entrou numa anomalia muito extrema, mesmo não foi só aqui. Ano passado foi considerado até hoje um dos anos mais quentes da história, né? Então, teve aí uma coisa diferente. Se isso vai passar ou não, ainda é cedo, nós não fechamos, né, o verão, está fechando agora e tal. Mas, principalmente, tem a ver com o formato como nós estamos fazendo a gestão da água, né? E aí São Paulo acaba sendo um exemplo para o resto do Brasil, e talvez é um mau exemplo, inclusive um mau exemplo para a gente. Nós temos uma gestão que a gente tem uma gestão que é a seguinte: a gente largou os chafarizes, etc., e fez uma opção de buscar água, né, mais longe, Serra da Cantareira, etc. Essa opção ela cria, né, toda uma estrutura de abastecimento e, ao mesmo tempo, permite, né, e está junto com toda uma estruturação da cidade, detonando os rios, perdendo qualquer ligação. Talvez São Paulo seja uma das cidades que mais perdeu, né, a ligação com seus rios, passou as avenidas em cima, e hoje a gente está cada vez mais esses rios começando a pedir o seu espaço, né? Tanto que, até hoje, isso é até interessante, né, o pessoal que trabalha com a questão de contingência e emergência para uma região como São Paulo, trabalha mais na questão das enchentes e tem quase nada produzido sobre o que fazer no momento de seca. Então, tem muito assim, não, precisa ter a defesa civil pronta para evacuar regiões que, quando tiver uma enchente, etc. Só que, e na seca? Né? Como é que então, isso está sendo estruturado, até explica um pouco a demora de respostas que a gente tem em relação à crise atual. E uma gestão baseada em... Eu vou fazer cada vez mais obras, né, que era a gestão dos romanos, né, de fazer os aquedutos e trazer a água. Só que, se a gente for pensar no entorno de São Paulo hoje, né, você tem, para um lado, para o norte, onde está o Cantareira, Campinas, Sorocaba, né, toda essa região, Piracicaba, querendo e crescendo cada vez mais e demandando não só para abastecimento, e aí entra aquela coisa daquelas relações, né? Não é só a água da Sabesp que tem que ser retirada dessa região, tem a água dos produtores do cinturão de hortaliças, que produzem boa parte das alfaces e coisas que a gente come, que estão, né, na região do Tietê, na Zona Sul, etc., que também vão demandar água. Tem essas regiões do entorno, então vai ter para o norte, né, Piracicaba, etc. Para o leste, nós vamos ter o Paraíba do Sul,
que aí vai todo o eixo lá da Dutra, toda aquela competição e a água que o Rio de Janeiro demanda cada vez mais também. Para o oeste tem o Tietê poluído, né? Para o sul vai ter o Vale do Ribeira, que é onde tem a grande reserva de água, né? E trazer água numa distância dessa, né? Eu vou lá buscar, você vai primeiro ter que construir um monte de cano, né? Que a água não teletransporta, você tem que ir lá buscar, abrir áreas que são a maioria delas, né? Por exemplo, uma das obras que estão querendo fazer emergencialmente, não sei se vocês conhecem o Rio Juquiá em Juquitiba, que tem rafting. Não sei se alguém já foi para lá, aqui pertinho. É um rio de cachoeira e tal, que os caras vão acabar com as cachoeiras, vai acabar com o turismo que tem nesse município para trazer um pouquinho mais de água agora na crise para São Paulo, né? Então, é um modelo que está baseado muito nessa coisa de vou fazer cada vez mais obra e vou cuidar muito pouco da demanda. Eu vou só aumentar a oferta. Então, quer mais água? Vou trazer mais água. Só que hoje, a hora que você vai olhar, né, para as cidades que estão começando a resolver e resolver bem sua situação de água, por exemplo, Singapura, o mote é a gestão da demanda. É tipo, não é todo mundo aqui, quantos que vocês querem de água? Não, é assim, a gente tem uma bacia de água, nós vamos ter que usar bem essa água, então aprender a reutilizar, usar a água da chuva. Então tem muita coisa nova, muita oportunidade, né, em relação a isso, mas infelizmente nós ainda estamos nesse foco aqui, isso no âmbito estadual, municipal e federal. A questão da degradação das fontes de água, um pouco do que a gente falou ali, uma questão que é bem complicada e que ficou muito presente, tem sido muito presente, que é, por exemplo, a gente não tem informação qualificada. Não sei se alguém já foi procurar fazer uma pesquisa sobre a situação das represas, ou mesmo situação ambiental de alguma coisa. A gente teve um retrocesso nos últimos anos no Estado de São Paulo em relação a controle e gestão ambiental, mas também um retrocesso em relação ao acesso à informação, né? E o primeiro passo para você começar a resolver um problema ou uma crise é você assumir que tem uma crise. Para isso, você precisa começar a ter dados para realmente identificar. Então, isso aqui atrapalhou muito. E as eleições de 2014 foram um desastre para a crise, né? Tem até na revista Piauí desse mês, tem uma matéria sobre os bastidores da crise. Aí quem curte parte de política e como é que se dão essas relações, vale ler, né? Então, quanto que isso contribuiu, né? Aqui eu vou pular. Esse daqui é o Cantareira, né, que não está dentro da região metropolitana de São Paulo. O Cantareira ele vai pegar um conjunto, é um sistema, né, vai pegar um conjunto de 6 represas e vai ter aqui a Serra da Cantareira, né, aqui embaixo. Aqui já é Minas Gerais. Né, aqui. E aí, pensando naquilo que a gente falou anteriormente, né, que onde tem floresta tem água, né, além da questão climática, além dessa questão dessa forma de gestão que vai buscar água cada vez mais longe, tem muito pouco cuidado com a água existente, tem uma questão do território do Cantareira que você pensar um absurdo, né? Pensar que esse lugar é o lugar do qual metade da região metropolitana depende de toda a região, porque se metade não tiver água, o resto vai ter que dividir a água, não vai dar para ficar metade sem água e outra metade com água. E aqui é um mapa de uso do solo, né, uma interpretação de imagem de satélite. Então, esse verde aqui é onde tem vegetação mais parruda. O marronzinho é silvicultura, e o resto aqui, amarelo ou branquinho, é pastagem, área abandonada, área sem vegetação. Então, essa situação aqui, além da estiagem, né, você tem 3 fatores, né, da questão do Cantareira. Né? Por que ficou tão seco? Foi só que faltou água ano passado, que não choveu? Não chover piorou muito a situação, mas você tem pelo menos 3 fatores, que é, apesar de ter indicadores mostrando que estava sem chuva, ou seja, sem chuva não vai entrar água nas represas, né? Nós continuamos retirando a mesma quantidade de água como se nada estivesse acontecendo, né? Muito baseado nessa previsão. Não, verão vai chover, só que não choveu no verão. Não sei se vocês lembram. No passado foi um inferno o verão, estava muito quente. Ano passado eu morava em Belém nessa época. E eu vinha para São Paulo e falava, eu quero voltar para Belém, é mais fresco lá do que aqui em São Paulo. Né? Tava bem ruim mesmo. E um outro fator, nós tiramos mais água
teve o fator climático, e tem uma questão aqui relacionada ao território, que é uma bacia produtora de água como essa, ela tem uma condição ambiental para produzir, né, um ciclo vigoroso de água muito comprometida, né? Porque, uma hora que cai uma chuvona, se você não tem a vegetação, essa água acaba escorrendo superficialmente, e, normalmente, quando chove, é a época que está calor. Quando está calor, evapora mais rápido, né? E, então, você vai ter uma coisa do escoamento, vai perder muita água, um desperdício se deixar o solo exposto. E outra, numa época de seca, ela vai resistir muito menos a um período sem chuva, né, para manter aquela água, do que se ela tivesse floresta. Então, essa situação do sistema compromete bastante. E aqui é um pouco como que foi essa relação entre o que entrou de água, né, no Cantareira, isso de outubro de 2013 até novembro de 2014, e o que foi retirado de água, né? E isso acaba ajudando a explicar por que depreciou tanto, né? Então, aqui não chegava água no sistema, né, por essa curva de chuva aqui, ó. Isso não choveu, choveu muito menos, a média era aqui, ó, janeiro, né? Esse ano foi meio assim também, janeiro, agora fevereiro já entrou numa média um pouco mais próximo do normal, né? E aqui, apesar de estar entrando muito pouca água, se retirou muita água. Isso deu como resultado, entre outras coisas, aqui entrando como é que a gente está hoje, né? Esses dados aqui é um dado que foi uma conquista, inclusive por meio de ação do Ministério Público, de que a Sabesp começasse a divulgar as informações diariamente com um pouco mais de precisão, e não só aquela coisa do tem X%, não tem e tal. Mas aqui é um pouquinho para a gente entender como é que nós estamos hoje, né? Então, aqui é um mapa do quanto tem, um gráfico do quanto tinha, né, de 2012 até agora 2015 nas represas, né? Então aqui é 70%, né? Então aqui nós estamos em abril. Abril é o final do período chuvoso, né? A água tem um ciclo, né? Então nós vamos ter aqui no Sudeste de outubro a março é o nosso ciclo da chuva. Então, teoricamente, é quando a gente enche, né? As represas são como caixas d'água, né? Então, a gente enche as nossas caixas d'água. Aqui, 2012 e 2013, como a gente estava, aqui 2014, né, estava com 30, então, opa, estamos parecido com 2014, então, no mínimo, vai ser igual a 2014. Porém, tem que lembrar que, a partir do ano passado, a gente entrou no uso de uma coisa que chama volume morto, né? E o volume morto, ele tem esse nome porque ele é morto para o abastecimento, ou deveria ser, morto para retirada. Você imagina, essas represas são represas artificiais, são represas construídas, não são lagos naturais. Você construir uma represa, você vai dimensionar o tamanho do lago que você quer ter, né, a profundidade, e, para isso, você vai fazer uma barragem correspondente àquilo que você quer ter e começar a armazenar essa água, né? E vai também pensar o quanto você vai deixar reverter de água para baixo do rio, a jusante, né? Isso é um conjunto de... são vários cálculos, né, para essa construção, que vai chegar num resultado final, que é, eu vou manter uma quantidade de água, vou deixar uma quantidade de água ir para jusante, então eu tenho que manter o meu cano, da onde eu vou tirar água, numa altura. Se eu fizer mais baixo que isso, eu começo a comprometer essa relação que eu mesmo defini na hora que eu projetei essa represa. E o volume morto é isso, essa água abaixo da captação. Então, nós entramos numa coisa que é o equivalente a um cheque especial, né, que a gente fez, né, no ano anterior. A gente ganhava aqui, gastou ali. E aí entramos no cheque especial, que é o volume morto, né? Qual que é o problema de usar o volume morto? Um ano, numa situação excepcional, pode ser que dê tudo certo. A tendência é a gente começar a transformar a exceção em regra. Então, nós vamos, provavelmente, usar o volume morto de novo em 2015. O impacto possível disso é a gente piorar ainda mais esse sistema que já está todo desmatado, etc., piorar as condições dele conseguir se recuperar. Então, isso pode ser que a gente esteja falando de pelo menos 5 anos para o Cantareira começar a voltar a ter um nível seguro. Isso quer dizer que nós estamos falando de pelo menos 5 anos com insegurança hídrica. Insegurança hídrica se reflete não só não sei se aqui
Alguém tem falta de água em casa? Não? Ninguém tem falta de água aqui. Não acaba a água? Vocês moram tudo em apartamento? Na tua cama. Isso é uma parte, mas tem uma outra parte que tem vários produtos, serviços, etc., que dependem, né, de começar a ter segurança hídrica. Então, começa a ter uma coisa de instabilidade econômica. Teve uma pesquisa da Fiesp que mostrava que 70% das empresas que estão em São Paulo se viam impactadas diretamente pela falta de água, e as medidas seriam, bom, se eu for impactado, eu começo a demitir, né? Então, você começa a ter uns efeitos cascata que são muito negativos, né? E fora a coisa de você começar a viver num lugar que eu não tenho garantia daquele recurso, né? Então, essa é um pouco da situação agora. De tudo que foi feito, né, até hoje, principalmente pela Sabesp, a gente tinha, em janeiro de 2014, uma produção que é em torno de 70 mil litros por segundo, X. Eles conseguiram baixar para 51, isso é uma redução de 29%. Né? E aí começa a entrar a parte interessante, se vocês forem pensar, né, que é 70 mil litros por segundo, daí é meio 70 mil caixas d'água virando por segundo, né? Isso dá uma quantidade gigante de água, que você divide pela total da população abastecida na região metropolitana, daria algo em torno de 300 e poucos litros por pessoa por dia. Só que isso não é o que é retirado, não é o que chega, né? Disso aqui, que a gente está falando de uma região que tem um problema de escassez, que está numa região que, teoricamente, não tem tanta água para todo mundo, a gente tem uma perda de 30%. Então, se perde, antes de chegar na torneira das pessoas, a Sabesp ela perde 21 mil litros por segundo, que seria o equivalente a abastecer 6 milhões de pessoas, né? Então, a crise atual da água ela não é só uma coisa assim, está faltando água lá nos mananciais. É mais o seguinte, o baixo nível da água ele começou a trazer um baixo nível da nossa forma como a gente está cuidando da água, né? Então, a gente está num lugar que fica lá o presidente da Sabesp, o secretário de governo, etc., falando, não, a gente mora numa situação que tem uma região que tem menos água do que tem no Nordeste por habitante. Pô, e como assim eu moro numa região que tem essa situação e a companhia de saneamento, que é uma empresa mista, né? Então, o principal acionista dela é o governo do Estado, mas ela é uma empresa que ela não é uma empresa pública, né? É uma empresa que tem capital aberto, metade dele na Bolsa de Nova York e metade dele na Bolsa de São Paulo, que gera quase 2 bilhões de lucro líquido ano, está numa região que tem pouca água, né, que tem todo esse custo para produzir água, e se dá o luxo de perder 30% da água, né? E esses 30% seria mais ou menos o que eles conseguiram reduzir, fazendo boa parte da cidade e muitas regiões de uma forma, né, inclusive aqui entra questões em relação a como é que a distribuição, né, do recurso na cidade, essa coisa da redução de pressão que tem sido adotada, era uma medida técnica. Aí eu reduzo a pressão, mas não estou me importando se, de repente, aqui tem um conjunto de creches que não podem ficar sem água. E a hora que eu vou reduzir a pressão, de repente, reduzo a pressão exatamente na hora do turno da manhã que as crianças precisam estar lá e que as mães precisam trabalhar, né? Então, você começa a ter um conjunto de decisões sendo tomadas nesse momento que elas são meramente técnicas, né? Essa semana passada, eu tive um encontro com o padre Júlio Lancelotti, que todos os moradores sem teto que ele tem atendido, né, aqui no centro, a Cracolândia, etc., toda essa região chega às 4, 5 da tarde, já não tem mais água no bar, etc. Então, quem que vai dar? Os caras vão dar água mineral para os moradores de rua? Não vão, né? Então, você começa a ter uma coisa desse que já é o mais vulnerável, ficando mais vulnerável ainda, né? Então, tem uma parte assim da injustiça que é muito, muito grande relacionada a isso. Aí tem umas questões de volume morto e tal. Bom, fechando um pouco essa parte, né? A estiagem ela não causa crise, ela acaba expondo uma situação que já vinha há muito tempo, né? A redução de pressão ela é um rodízio não decretado oficialmente, e aí tem um lado
em 2000, em Cochabamba, na Bolívia, tem uma coisa que se chama Guerra da Água, né? Que, na década anterior, eles começaram um processo de privatização da água que começou a ficar inviável para as populações mais vulneráveis poderem ter acesso ao recurso. Isso acabou gerando uma guerra civil, né? Aqui a gente tem uma situação, isso é engraçado, né? Porque dizer que tem um morador de rua sem água não sensibiliza mais a gente, né? Dizer que você tem várias pessoas que estão chegando em casa à noite, porque a redução da pressão é à noite. E você vai para vários bairros mais periféricos, né, que o cara saiu de manhã, trabalhou o dia inteiro, chega em casa, e não necessariamente ele vai morar num prédio como talvez a gente tenha a sorte de morar, que tem uma grande capacidade de reservação de água, tem uma caixa d'água grande, até fez uma cisterna, etc. Vai chegar à noite e não tem água para escovar o dente, muito menos para tomar banho, né? Então, tem uma coisa que é muito desigual. Você tem municípios inteiros, como Guarulhos, que há 1 ano estão fazendo rodízio de água, né? Por exemplo, fazendo um paralelo de novo com a Califórnia. Na Califórnia é proibido fazer esse rodízio. Ou fecha e tem cota, né? Na Espanha teve uma situação desse tipo, e daí foi estabelecida a questão da cota. É cota, não é justo que eu, porque tenho mais capacidade de reservar, possa ter água, e você que não tem capacidade de reservar não tenha acesso à água, né? Então tem essa coisa, de novo, do banal e do complexo, né? Porque sem água você começa a perder, né? Não sei quem se lembra, mas a gente teve ano passado uma situação que eu acho que ela é um aprendizado, não só para quem trabalha direto com essa questão, mas eu acho que do que pode vir a acontecer em São Paulo, que foi o que aconteceu no município de Itu, né? Itu é pequenininho, mas teve bairros em Itu que ficaram 2 meses sem receber água potável. As pessoas começaram a pegar água de esgoto para levar para casa, porque não tinha de onde tirar, né? Tem uma outra questão, né, que é uma reflexão importante, que é o seguinte: dos estudos aí mais recentes sobre eventos climáticos extremos, situações extremas aí relacionadas à água, a gente tem, por exemplo, eventos de enchentes, né? Lembra aquela enchente que teve no Rio de Janeiro, que caiu o morro, tinha até o Zeca Pagodinho lá de triciclo cuidando das pessoas e tal. Essas situações, normalmente, como elas são muito abruptas, muito rápidas, elas acabam gerando um sentimento de solidariedade. Então, as pessoas vão, de uma forma mais solidária, ajudar. As situações de falta de recurso, elas geram o oposto, elas geram uma situação de egoísmo, de aí eu vou garantir o meu, estou nem aí se você está sem água, né? E isso, em Itu, né, por exemplo, você tem lugares assim de pessoas mais idosas que não tinham como ir lá buscar, carregar água, etc. Então, teve inclusive um trabalho lá de uma galera, que é um movimento, uma galera jovem lá de Itu, que começaram com a história do MPL, do passe livre, etc., e avançaram aí, ao longo do ano, nessa questão da água, tentando criar um pouco de umas comunicações mais de solidariedade, de tentar fazer... né, você imagina, caminhão-pipa escoltado pela polícia para poder levar água, né, em algumas regiões e tal. Então, tem essa situação que tem uma questão muito desigual. A forma como está sendo feita, eu acho que isso é uma questão para pensar, né? A gente tem 2 coisas que a crise da água em São Paulo vai ficar conhecida como um case, né? Primeiro, que é um grande susto numa das grandes metrópoles hoje em relação ao evento climático extremo, né? A perspectiva no início desse ano, ela está um pouco menos dramática, mas ela ainda é dramática para o ano de 2015, é que outubro, novembro, dezembro e janeiro outubro, novembro, dezembro de 2014, janeiro de 2015, não choveu. A gente só teve chuva no nosso verão em fevereiro e março. Choveu bastante, mas choveu bem menos do que deveria, né? Já deu uma aliviadinha, só que a perspectiva em janeiro estava assim, vai fechar São Paulo. Porque se realmente acaba a água, se fevereiro não chovesse, né? Então, agora não vai mais fechar agora em março, pode fechar em agosto. Mas a gente não está livre da crise, apesar dessa coisa de má informação, né?
não está mais tão dramático, então não é mais notícia, não tem mais uma necessidade de informar constantemente as pessoas, de engajar, né, nessa situação. Então, a gente teve uma relaxada aí no início desse ano, que ela pode ter uma consequência ruim, né? Fora que 2014 é visível, né? Isso aqui, a negação do governo estadual, principalmente, e um pacto, né, entre governos federal, estadual e municipal, de não tratar a crise na escala que ela deveria ser tratada em função das eleições. Não vamos transformar numa questão política, só vamos falar disso depois da eleição. E nisso nós perdemos meses preciosos, não só de reduzir consumo, mas de reduzir a retirada de água do Cantareira. Isso faz ele chegar no final do ano muito depreciado. As medidas que a gente foram feitas, né, isso também tem a ver com o que nós falamos de uma nova cultura de cuidado com a água, porque a água, ela tem essa coisa de quem que é a água, né? A água é uma mercadoria. A Sabesp pode ficar vendendo a água, né? Que a água tem um valor econômico inquestionável. Ela é a base para várias coisas, para a irrigação, etc. Agora, ela é uma mercadoria, ela vai ter uma coisa que ela gera lucro, etc. É uma coisa que permite, né, deixar uma pessoa sem água em detrimento porque essa pessoa não vai ter dinheiro para poder comprar água, né? Será que é justo isso, né? Ou como é que é? Eu vou, numa situação de escassez, deixar que várias indústrias continuem consumindo água, retirando, fazendo poço e comprometendo o abastecimento das pessoas? Eu vou comprometer a existência de água para o irrigador em tal região para dar água para uma cidade? Quem que vai ter prioridade? O cara que produz a comida, as pessoas? Então, tem toda uma coisa de gestão da água, é gestão de conflito, né? E tem que ter uma questão de governança muito mais elaborada do que o que a gente tem praticado, né? O que a gente tem praticado até agora é assim: a Sabesp, que tem como missão vender água, é a gestora da política da água. Não vai dar muito certo, né? Você fala, raposa, fica lá cuidando das galinhas. Ela vai querer vender água, ela vai querer ter lucro. Então, isso está faltando, né? Por exemplo, uma crise desse tamanho e não tem alguém que diga e fala assim, não, para aí, fecha a torneira, né? Porque nós estamos caminhando para uma coisa que, assim, a gente termina o verão de 2015 com menos água do que a gente tinha no passado, né? Vai dar para passar por 2015. E 2016? Né? Como é que vai ser, né? Você ficar empurrando uma dívida para o ano seguinte, tem juros, não tem jeito, né? Então, essa situação é uma situação que, até agora, o início desse ano, a gente tem uma condução da crise, né, que é assim, a primeira questão que São Paulo acaba virando um case, né, que é o impacto de um evento climático e o quanto locais como uma região metropolitana como a de São Paulo são vulneráveis, né? A gente precisa começar a se dar conta do quão vulnerável a gente é em relação a uma coisa que é tão mais soberana, que é o clima. Não tem essa, né? Se acabar a água, se a gente entrar num ciclo, como já houveram ciclos aqui nessa região de 30 anos de menos chuva, como é que é? Como é que mantém, né, uma área urbana desse tamanho? Não mantém, a gente não está preparado. E essa é a segunda coisa pelo qual São Paulo vai acabar ficando muito conhecido, que é uma das formas de reagir a uma crise mais desastrosas que se tem visto nos últimos tempos. Desastrosas do ponto de vista da falta de transparência, né? Porque, num momento de crise desse tamanho, o que seria importante é ter liderança, né? Você começar a falar, nós vamos juntar e vai fazer assim, ó. Aqui, por exemplo, dá um exemplo que é impressionante que isso esteja acontecendo, né? Nós estamos vivendo uma epidemia de dengue. Alguém conhece alguém aqui que está com dengue? Impressionante. Eu também. Pois daí, gente, as pessoas começaram a armazenar água em casa numa quantidade nunca vista, porque está faltando água em muitas regiões, e no verão. Então, as pessoas começaram a guardar água da máquina, água no balde. E quem que lembrou que tem que tampar? Tem que tampar. Não é só tampar, né? O certo seria você botar redinha, tampar, clorar, né? Evitar focos. Então, nós multiplicamos em bilhões os focos de proliferação de dengue, né? E em vários lugares, né? O lugar que mais está tendo
maior incidência de dengue esse ano? É a Zona Norte. Onde começou a faltar água? Que é a região do Cantareira, a Zona Norte. Né? Então, o estouro da dengue é agora em abril. Né? Abril e maio, a coisa vai aumentar, mas aí nós estamos, inclusive, começando a ter a coisa da reincidência, né? E a questão da dengue hemorrágica. Então, nós estamos criando um problema de saúde que seria tão fácil de ter minimizado e que não foi pela negação da crise. Não tem um problema, não está faltando água, e ninguém começou a acionar uma força-tarefa de crise para, por exemplo, fazer uma campanha. Eu vi, tinha uma campanha do próprio governo do Estado, no metrô, outro dia, falando, armazene a água da máquina, nem o governo do Estado falando, mas tampe. Né? Então, tem essa correlação importante, né, sobre a nossa falta de preparo, e essa é uma falta de preparo que a gente pode identificar em vários níveis, e ela precisa mudar rapidamente, porque tudo que se tem de estudo sobre aumento de evento climático extremo já é muito comprovado. Eles estão aumentando isso. Daí não é mudança climática ainda. Né? A temperatura ainda não subiu lá aos 2 graus, em que isso fica muito mais intenso. Mas não é que vai subir de um dia para o outro. Isso daí é gradual. À medida que a gente está mudando, que a temperatura da Terra está mudando, né? Lembra como eu comecei, né, falando que tem essa relação grande do ciclo da água com o clima. À medida que essa temperatura está mudando, o clima está mudando, a questão da água vai mudar também. E a gente precisa começar a se adaptar muito rápido a esse tipo de situação. Né? Infelizmente, isso não vai ser pelo amor. Tudo indica que, no Brasil, em São Paulo, nós vamos mudar isso pela dor. Nós vamos ter que passar por mais um ano de estresse, ou vários anos de estresse. O pessoal lá da região de Piracicaba está falando em 10 anos para começar a ter segurança hídrica de novo. 10 anos, cara, São Paulo deixa de ser uma referência econômica, etc. Não dá. Né? Num país ainda que está entrando numa perspectiva de recessão como o nosso, né, e a água ela não é só vai faltar água da Sabesp. Não, começa a ter água limitação para a produção. Né? Então, tem uma questão aí sobre a nossa falta de preparo. E aqui sobre uma coisa que eu acho que é cada vez mais forte, né, e mais de pensar. Né? Pô, como assim? Os caras estão fazendo a decisão ano passado, e ainda continua desse jeito, está com grande apoio da própria imprensa, etc., que o governo do Estado, somente a Sabesp, continua dizendo, não, eu vou fazer uma obra emergencial aqui, vou fazer uma outra ali. Não está tendo uma discussão da sociedade sobre o que a gente quer. Né? Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, acho que está até aqui. Aqui é um mapinha, tem a Billings, olha o tamanho da Billings. Né? E a Billings é um ícone, né, do movimento ambientalista do Estado de São Paulo, na década de 80. A Billings, vocês sabem, né? A Billings é um reservatório artificial, etc., que foi construído na década de 30, 40, dentro de um projeto que reverteu a água do Tietê pelo canal do Pinheiros. Né? Aqui era o rio Jurubatuba, vai até ali Paranapiacaba. Né? Então, a Serra do Mar está bem aqui. Então, construíram esse grande reservatório aqui para fazer a geração de energia elétrica. Então, que é um projeto super audacioso. Né? Então, você pega um desnível de 800 metros de altura, que é a Serra do Mar, pega aqui a área de cabeceiras do rio Tietê, né? Nós estamos falando aqui das cabeceiras, Salesópolis está um pouquinho mais para cá, reverte essa água daqui, em vez dela seguir o curso normal do rio, vira ela para cá e joga ela para baixo para gerar energia elétrica em Henry Borden. Isso permitiu, inclusive, o desenvolvimento de São Paulo na velocidade que ele ocorreu, que você tinha uma geração de energia, que é fundamental, né, muito próxima para cá, para permitir todo o desenvolvimento aqui da região de São Paulo. Só que, junto com esse desenvolvimento, veio toda a poluição que esse desenvolvimento produziu para o fundo da Billings. Né? Então, a Billings tem partes dela que tem 20 metros de lodo, né? Um lodo que está lá de uma época que a gente não tinha o controle ambiental das empresas que a gente tem hoje. Então, tem mercúrio, tem uma sopa de letrinha, né? Lembra? Solvente universal, você jogou tudo lá, as coisas estão lá reagindo um com o outro, criando outras coisas, e vão ficar assim até se consumirem. E esse consumo dessas coisas é muito mais lento, muito mais
longo do que as nossas vidas, inclusive, né? Então, aqui é um pouco do como a gente tem Billings e Guarapiranga, né? E a Billings e a Guarapiranga são interligadas. Para cá está o Cantareira, Alto Tietê, né? Então nós temos essas fontes de água, aqui a maior. E o que está sendo pensado assim, em termos de prioridades, né? Uma prioridade que eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de responder alguma pesquisa. O que você prefere, né? Diminuir um pouco a perda de água da Sabesp ou pegar aqui um rio que é um rio de cachoeira, que está lá numa área bonitinha de Mata Atlântica, e fazer um rasgo aqui no rio, uma represa, acabar com ele para baixo para trazer 1 metro cúbico de água para São Paulo. 1 metro cúbico em relação aos 21 mil litros de perda, pô, né? A opção é aqui, é de novo, a Sabesp fazendo a gestão da crise. Como é que ela vai fazer essa gestão? Ela vai procurar água mais barata. E aí é o irônico, né? A água mais barata é a água de... Quanto tempo já foi? Nem eu sei. Tá. É a água mais barata que a água que é aquela que está na cachoeira, num lugar que não tem nenhum empreendimento em cima, etc. Então, esse é um tipo as opções estão sendo pensadas, né? É o seguinte, eu vou terminar meio por aqui, senão a gente não dá tempo nem de ninguém fazer nenhuma pergunta. Para resolver esse ano, né, em que a gente tem menos água, a gente teria algumas opções, né, que bom, eu tenho pouca água, então o meu problema eu resolvo trazendo mais água. Mas não é que eu tenho pouca água porque eu não tenho sistemas. Eu tenho pouca água porque eu não cuidei desses sistemas. E não necessariamente eu fazer obras para trazer mais água. Por exemplo, a represa no Jaguari, no Paraíba do Sul, que é uma obra que vai ser feita em regime diferenciado de contratação, que é o mesmo que foi feito para a Copa. Então, são umas licitações um pouco diferentes, mais aceleradas, com grana do PAC, para ligar uma represa que está com 5% com uma outra represa que está com 5%. Daqui 2 anos e pouco, que não necessariamente essas represas vão ter água, né? Então, nós estamos fazendo mais um modelo, né? Nós vamos gastar uma bruta grana lá para trazer. E aí tem exemplos, né? Por exemplo, Nova York, na década de 90. Nova York, pela regulamentação de qualidade da água nos Estados Unidos, tem uma região de mananciais que é parecida um pouco com Cantareira, né? Catskill, que ele está longe. A região está longe, tem uma coisa mais rural. E ou eles teriam que começar a fazer um sistema de tratamento daquela água que ia ser caro, ou eles poderiam melhorar a qualidade da água na fonte. E eles teriam que construir uma nova represa, porque o consumo aumenta a população, ou eles poderiam diminuir o consumo e ganhar vários anos sem ter que construir uma nova fonte de água. E eles fizeram a conta, tipo conta de padaria. O que custa mais caro? Eu ir fazer uma nova represa e uma estação de tratamento, ou fazer uma melhor gestão daquele território onde estão as represas e diminuir o consumo na cidade. Era mais barato. Então, eles fizeram um programa que é de troca de equipamentos, com subsídio na conta. Então, vinha, cara, na tua casa, trocava o chuveiro, descarga. Isso, inclusive, pode gerar todo um conjunto aí de novas reformas. Teve até uma aluna da Carol, que eu vim participar da banca, que estava pensando uma coisa de uma horta, que aquilo poderia ser até adequado a uma cisterna e tal. Você poderia melhorar a forma como a gente cuida da água. Gente, a gente dá descarga com água potável. Toda essa desgraça que eu falei aqui, nós estamos... Toda vez você dá descarga em água potável, né? Então, não tem nem aquela coisa de ensinar as pessoas, guarda a água do chuveiro, dá a descarga com essa, né? Daria para fazer várias outras coisas, né? Não. Aqui, nosso modelo ainda é esse modelo de não fazer mais uma obra, trazer mais água. E eu acho que não é muito por aí, né? E aí aqui é uma outra coisa que daria para falar um dia inteiro de conversa sobre isso, que é o seguinte: pô, quem que resolve esse negócio da água? Não é fácil, não é simples, é o sistema jurídico mais complexo que a gente tem no Brasil, e parte disso explica o porquê que a gente não está conseguindo agir, né? Porque, por exemplo, nesse momento em que estava chovendo menos, tinha que parar de tirar água do Cantareira, a Agência Nacional de Águas não tinha poder, ou não quis exercer politicamente, para não se queimar, era ano de eleição. A gente não tem uma instância, né,
de gestão de conflito em relação à água, né? No momento em que, por exemplo, o que é mais justo? Eu vou fechar a torneira dos agricultores do cinturão do Alto Tietê para trazer água para São Paulo, que tem, além de nós, consumidores, tem um monte de indústrias que continuam comprando, né, os contratos de demanda firme. O Greenpeace até fez uma ação na Paulista, na Semana da Água, projetando nos prédios, não sei se vocês viram, que é o cara, ele vai se beneficiar. Ele também não deveria ter esse benefício, mas como ele compra água da Sabesp, ele não vai estar dentro da restrição para só ter água para as pessoas, né? Então, o que é mais? Eu vou fazer o agricultor não poder produzir a sua alface para que o Shopping Eldorado tenha água? Como é que é, né? Então, tem toda essa questão de gestão aí de conflito, que é uma zona. Então, aqui você teria a Agência Nacional de Águas, aqui tem os municípios, aqui tem a parte de meio ambiente, vigilância sanitária, e ninguém está se entendendo. Então, essa é uma primeira medida que precisa avançar, que é a questão... Aqui eu vou passar rapidinho, só vou entrar no como é que a gente está trabalhando. Bom, a Aliança pela Água ela é um conjunto grande de organizações que estão aí se unindo. Tem mais informação aqui nesse site aguasp.com.br. E a gente tem colocado como essas 5 ações aqui, como aquilo que a gente poderia estar fazendo nesse momento em relação à gestão da crise. Tem uma primeira coisa que é uma força-tarefa. Considerando aquela coisa tão complicada ali de gestão, você teria que ter governos e sociedade. No caso do abastecimento da região metropolitana, a liderança deveria ser do governo do Estado, que deveria estar articulando uma série de atores, né, não só em grupos de trabalho, não só aquele para pensar o racionamento, mas, por exemplo, serviços essenciais, né? O que são os serviços essenciais? Perguntar para o presidente da Sabesp, ele acha que o serviço essencial é o hospital. Pronto-socorro talvez nem seja tão essencial. Delegacia, penitenciária, abrigo, tenda, né? Creche, tem várias, asilo, né? Como é que você mapeia os serviços essenciais? Como é que você discrimina que, pô, nessa região que vai faltar água, essa creche vai ter água? Não faz, né? Você precisa começar a criar uma estrutura de logística, e aí é até engraçado, né? O Brasil conseguiu criar uma estrutura de logística para a história da Copa e não consegue se mexer para trabalhar uma coisa que é tão essencial como garantir que as pessoas tenham água, né? E esse é um cenário, né? A questão, então, aqui, grupos para trabalhar isso, essa questão dos serviços essenciais, a questão da saúde, né? Uma outra coisa, que é uma sala de situação. Não dá, é impossível a gente pensar que os caras estão lidando com uma crise em que você não tem numa mesma sala o cara que está medindo a qualidade da água de forma independente da Sabesp, o cara que está medindo o tempo, as chuvas. Não, é básico, sabe? Sala de situação, bota todo mundo junto, produz informação em tempo real para tomada de decisão. Uma sala de imprensa, não sei se vocês lembram, no começo do ano, teve um diretor da Sabesp que deu uma declaração que ia faltar água há 5 dias. Vocês lembram disso? Rodízio de 5 dias? Cara, tem bairros, as pessoas começaram a sair numa corrida louca para comprar caixa d'água, né? O cara não pode, impunemente, sem ter um plano detalhado, fazer uma declaração dessa, né? Não pode deixar as pessoas no escuro, né? Para quem tem, por exemplo, criança em casa, etc., pô, fica 3 dias numa casa com 5 pessoas sem poder dar descarga. Você não fica, né? A vida começa a virar um inferno. É muito básico. Aquela coisa, de novo, é banal e é muito complexo. Ela está muito presente na nossa vida. A parte de comunicação, principalmente, relacionada com 2 coisas. A questão da solidariedade e a questão que é aquela que é outra básica, né? Como assim a gente mora numa cidade que está com pouca água, que tem uma perda de água desse tamanho, que tem enchente, né? E a gente continua tendo esses 2 lados da mesma moeda, né? O que causa enchente? É a água. É a água que está resultante de toda essa impermeabilização e uma água que a gente poderia estar captando, né? Que é a coisa dos cisternas, né? O movimento cisterna já, não sei se já ouviram falar, eles estão muito integrados conosco na Aliança, inclusive a Cláudia Visoni, que é uma das lideranças, produziu isso daqui, está disponível no site da Aliança, é um manual de sobrevivência na crise, aí para quem quiser ver um pouquinho mais sobre como é que faz uma cisterna, se falta água, quantos litros de água potável tem que ter por pessoa em casa. São informações que o governo tinha que estar fornecendo isso para as pessoas, né? Mas, infelizmente, acho que a tendência atual, acho que de
várias instituições, né, ruindo. Eu acho que cada vez mais o protagonismo da sociedade ele tá aí para isso. Os caras não vão fazer, nós que vamos fazer, né? E acho que sair de uma crise dessa vai depender da agilidade que nós vamos conseguir se articular para trabalhar junto como sociedade e pressionar, porque se depender, a inércia é muito grande, né? A solução que os caras olham, está faltando água, vamos fazer mais uma represa. Só que está faltando água esse ano, uma represa daqui 3 anos, no mínimo. E se é que ela vai ter água, né? Então, a questão da comunicação, ensinando as pessoas a aumentarem a sua autonomia hídrica. Não, ou seja, por exemplo, você mora num prédio que tem uma caixa d'água de um tamanho X, as pessoas consomem Y. Quantos dias de água você tem nesse prédio sem precisar da Sabesp? As pessoas vão saber disso. Porque, na hora se tiver um apuro, você acha que vai ter caminhão-pipa, né, para todo mundo? Não vai, né? E se tiver, será que essa água do caminhão-pipa... Outra questão. Caminhão-pipa. Se você tivesse que comprar água de caminhão-pipa, o cara mostrasse uma licença para você, você ia saber se aquela licença é válida, é verdadeira, se aquele serviço, se aquela água, o cara não está pegando uma água lá do esgoto de não sei aonde. Tal. Como é que... Né? É um básico, principalmente para hospital, clínica de hemodiálise, dentista. Né? Tudo isso usa água para caramba, tem que usar água boa. Né? Então, essa é uma das coisas aqui da questão da comunicação, a questão da autonomia. Alternativas para garantir o abastecimento, né? Tanto da parte do não potável, isso também é uma outra coisa, do quanto a gente está perdendo tempo. Por exemplo, do ano passado para cá, a gente poderia ter avançado numa regulamentação de captação de água da chuva, e aí aquelas oportunidades que uma crise dessa traz e que mesmo a sociedade não está conseguindo avançar nisso daí. Como assim, gente, não surgiu? Ninguém. E aí acho que aqui, para a arquitetura, é uma pergunta importante, né? Como é que não teve ninguém inventando uma cisterna para prédio, para apartamento? Uma cisterna, não tem cisterna vendendo pronta, tem lá que você vê lá o manual, que aí junta uma peça de esgoto, de água fria, uma outra de outra peça e corta, faz um filtro meia-boca em casa. Então, assim, a coisa é tão precária para lidar com isso, né? Não teve um laboratório de universidade, de engenharia, arquitetura, que tenha vindo e apresentado uma solução barata, rápida, para resolver, por exemplo, captação de água, e nós perdemos a oportunidade. Né? A chuva acabou. A chuva agora só vem alguma coisa ainda esse ano. Né? Então, isso é, inclusive, uma das coisas assim, como os chineses, né? Crise e oportunidade, meio dois lados da mesma moeda. Então, tem um conjunto de coisas aqui que poderiam ser trabalhadas, né, em termos de água da chuva, reuso, que parte de uma outra coisa, por exemplo, as nascentes. Né? A gente tem um monte de bica em vários lugares em São Paulo. Tem uma galera que chama Existe Água em São Paulo, que é o Adriano Sampaio, o cara é um figura, também está na Aliança. Ele tem saído, ele, inclusive, está fazendo expedições. Assim, as pessoas entram em contato com ele. A galera também do Rios e Ruas, o Luiz Bueno e tal, eles também têm organizado essas expedições. Eles levam as pessoas para começarem a descobrir água em São Paulo. E está aumentando. Eles assim, estão com fila de espera e tal, porque as pessoas estão acordando para a questão, o que é muito bom, né? Porque, de novo, né, ela é banal, mas ela é complexa. E aí, essas minas de água, numa cidade como a nossa, ocupada, num bairro de comunidade que talvez não tenha esgoto, etc., como é que pode estar aquela água? Né? E se faltar água, as pessoas vão começar a usar. Então, não teve até hoje, isso é uma das outras questões que a gente tem apresentado, e nós vamos conseguir fazer um projeto piloto com essa galera do Existe Água em São Paulo, que é mapear a qualidade daquela água e transformar aquela informação. Não sei se já viram vem na conta da Sabesp. Quem conseguir decifrar aquilo lá sobre o que é a qualidade da água, vem lá turbidez, etc. Como é que você transforma isso numa coisa visual, que as pessoas possam... Então, tem uma galera aí que está montando isso, conseguiram já os laboratórios. É um laboratório móvel, que vai estar passando pelas nascentes, está fazendo a coleta, e isso daí vai ser transformado numa linguagem gráfica, tipo uma que não precisa ir para nenhum lugar para ver. Vai na praia e vê a plaquinha da CETESB. Basicamente é isso, né? Praia imprópria, praia própria, etc. Não tem nem isso. Né? E, numa hora de uma crise, as pessoas vão começar a usar. E você precisa informar, olha, gente, essa água aqui é só para descarga. Essa água não bebe, não. Né? Porque a água, inclusive,
começa a ter, e já começou, a gente teve uma união aí de conversas com o pessoal da área de saúde, e a quantidade de casos de doenças intestinais, diarreia, está aumentando absurdamente. É por causa da água da Sabesp? Não só, é porque em alguns lugares as pessoas estão ficando sem água, elas estão pegando a água da chuva e misturando na água fervendo, ferve aí. Né? Só que a nossa água da chuva, infelizmente, a gente não mora numa cidade limpa. E se essa água passar pelo telhado, ela vai vir com tudo que tiver no telhado, inclusive se passar rato, pomba, leptospirose, etc. Então, tem toda uma série de cuidados, né, com a água que precisam ser feitos. A questão da ampliação da oferta emergencial, que é quem que quer trocar uma cachoeira lá em Juquitiba ou diminuir o desperdício de água, né? Isso precisa ser botado na discussão com a sociedade, né? E, finalmente, algo que aí é um pouco mais de médio prazo, em termos de resultado, mas médio prazo, se você não começar logo, você não vai ter resultado, né? Que é a questão de um pacto social pelo desmatamento e recuperação das áreas de mananciais no Estado, lembrando daquele nosso mapa do começo do quanto está desmatado. Isso é um pacto que envolve, pelo menos, a gente pegar atores que trabalham com agendas de expansão urbana, de direito à moradia, né? Tem toda a questão da ocupação urbana dos mananciais, que eu nem falei aqui, a questão de adequação ambiental, código florestal. Então, uma agenda bem complexa, que não é chegar resolvendo, é chegar começando a conversar e criando um pacto. É isso, eu acho que tá bom, né? Obrigado. Oi, boa noite. Eu queria fazer uma pergunta, começando primeiro com... queria perguntar primeiro se você conhece um projeto que existe na Singapura, que é o projeto da New Water, que na Singapura eles têm um sistema de tratamento de esgoto lá que permite que eles consigam requalificar a água que passa pelo esgoto, conseguirem usar ela como água potável e até mesmo como água de reuso e como água potável para a população de lá. E eu queria saber, tipo, essas proporções de água que eles conseguem requalificar, elas chegam de 15% até 30% da demanda total da cidade, né? E eu queria saber se você conhece algum tipo de alternativa que consegue envolver tão bem essa questão que está sendo feita lá, que eles conseguem tanto resolver um problema de saneamento, quanto conseguir amenizar esse problema de abastecimento de água que eles têm lá. Singapura está virando uma inspiração para a gente aqui, né? Começou a aparecer como um case assim, para a gente olhar, e que é uma região que tem uma extrema dependência de uma água que vem de fora, e que fez um pacto para que até 2061, se eu não me engano, eles vão ser 100% independentes em relação à água externa. Hoje, eles já estão com 50%. Esse sistema de reuso de água, e os outros 30% é com a captação de água de chuva. E eles fizeram uma restauração de espaços, inclusive, com umas estruturas que são até bem bonitas de captação de água de chuva, né? Porque tem monções, né? Então, os caras têm uma época de muita chuva, né? E a meta deles agora é chegar em 100%. A gente ainda está muito longe disso, né? A gente está tendo que ouvir absurdos, assim, que eu acho que é um dos maiores absurdos que eu ouvi nos últimos tempos. Teve há 2 semanas aí uma coisa sobre que veio uma galera de Israel aqui para falar que não, agora está muito mais barato de salinizar a água do mar, né? Gente, vocês imaginam, o país que tem 12% da água doce do planeta, que tem uma bacia como a Amazônica, que tem chuva, salinizar a água do mar, apaga a luz, fecha a porta e vai embora. Não dá, né? Então, não é possível que a gente não vá conseguir avançar numa coisa de uma cultura diferente de cuidado, porque aí já vem balão de ensaio de empreiteira, isso, basicamente, né? Reuso, a gente tem uma experiência de reuso na região metropolitana de São Paulo, que é uma PPP entre a Sabesp e a Odebrecht Ambiental, que é um braço da Odebrecht, que é uma companhia de saneamento. A nossa legislação, que é a Lei de Saneamento,
permite 3 formatos, né, que pode ser um saneamento municipal, uma empresa mista, que é governo e privada, né, que, no caso, a Sabesp é meio mista, mas ela é uma empresa privada, porque o governo é um acionista, ele não é, né, ele interfere no conselho e tal. E uma empresa totalmente privada. Essa é totalmente privada, eles estão operando já em quase 200 municípios no Brasil, e eles têm essa tecnologia de reuso. Nessa situação que nós estamos vivendo, eles estão ociosos. Eles têm água para vender e não tem mercado para comprar aqui em São Paulo. Porque a nossa política, novamente, né, a gente tem a questão da água é uma questão de governança, muito menos, acho que as tecnologias têm várias já, né? A Sabesp criou com essa coisa de mercado de demanda firme, que é vender grandes quantidades para shopping, condomínio, etc. Ela acabou com o mercado de reuso dela mesma. Para ela interessa, é mais barato, porque ela obriga a empresa a tratar esgoto com ela, né? Então, as grandes empresas, é muito mais caro usar água de reuso, e é mesmo. E se eu tiver que garantir água potável para a gente beber, a empresa, ela que embuta no produto dela, ela que melhora os seus processos, etc. Não tem que ter esse privilégio numa região onde é escasso ou não é o recurso, né? Então, acho que tem um monte de soluções. A gente está engatinhando ainda no reuso, e essa é mais uma das oportunidades, inclusive oportunidades que permitem até repensar alguns espaços urbanos, né? Pô, a gente tem em São Paulo os piscinões, né? Como assim? Piscinão é um grande reservatório de água que, para segurança, do ponto de vista de enchente, não dá para ficar brincando de deixar piscinão cheio, porque pode vir uma chuva grande, você inviabiliza. Mas você pode ter um gerenciamento disso e começar a ter essa água de reuso, inclusive criando novas estruturas de conexão, etc. Isso tudo, por exemplo, a Prefeitura de São Paulo vai construir 5 piscinões novos. Eles não estão querendo discutir, já fazer um upgrade, piscinão com reuso, porque senão vai atrasar o licenciamento ambiental, e eles já têm o dinheiro do PAC, eles querem fazer logo para inaugurar dentro da gestão do Haddad, né? Então, a gente entra de novo na questão da governança, e não vai ter jeito. Ou a gente vai começar a se impor como sociedade, falar, chega, eu não quero mais rio e esgoto, a gente quer rio limpo, Tietê. Nós estamos há 30 anos, acho que alguns de vocês aqui não eram nem nascidos quando começaram a fazer a recuperação do Tietê, não terminaram até hoje. Como não conseguem terminar, né? Em março do ano passado, ou melhor, desse ano, saiu uma notícia no El País que a Sabesp aumentou ano passado, em 2014, em 42 nomes a mais na lista de clientes premium, que são clientes que utilizam um grande volume de água, como McDonald's e hotéis e outras coisas, e que eles chegam a pagar quase 75% a menos por consumir um volume muito menor. Eu acho que no total tem mais de 500 nomes nessa lista, e tipo, como assim, sabe? Como assim, né? Que de novo, é você pegar o cara que vende a água, ele vira o gestor da água, não dá, ele vai querer beneficiar o cliente dele e ganhar mais dinheiro, né? Essa é mais uma das questões de governança. A justificativa para isso, por parte da Sabesp, tem sentido, não é só uma medida, sacana, vou vender mais água. É o seguinte, esses são os contratos de demanda firme. A Sabesp tem um momento, a gente tem um outro lado que nós nem entramos muito aqui, mas que perpassa boa parte do que a gente falou, que é a questão do tratamento de esgoto, né? Que apesar da gente trazer 70 mil litros, a gente consegue tratar hoje, a Sabesp acho que trata 14, 18, e é um dos melhores lugares de tratamento do país, né? E ela começou a identificar que ela tinha grandes consumidores que não estavam fazendo sua conexão na água, porque quando você faz a conexão com água, você já vem na conta, quem mora em casa vê isso, né? Tem a taxa da água e a taxa do esgoto. A gente paga uma taxa de esgoto, que a gente paga a coleta. Você não está pagando pelo tratamento, porque não necessariamente você mora numa região que tem tratamento, né? Hoje, mesmo assim, a região ali do Hebraica faz menos de 5 anos que começou a tratar aquela região ali, Iguatemi, etc., né? Se vai ali mais para Jurubatuba, ali Interlagos, não tem tratamento. Boa parte da poluição da Guarapiranga hoje é por conta das próprias redes da Sabesp, que coletam o esgoto da ocupação que estava lá, né, que ninguém viu, e, de repente, tem 2 milhões de pessoas morando lá,
e jogam na represa, né? Então, essa questão do esgoto é um problema. Então, o que eles falam, bom, se eu criar uma tarifa especial para os grandes consumidores, vai ser viável para ele comprar minha água e eu vou tratar o esgoto dele. Até aí, legal. Mas qual que é a base desse contrato? E aí, de novo, a questão da governança, que é, num momento de crise, vale essa regra? Não deve valer, né? Num momento de crise, a gente só teve medidas, por exemplo, para esses consumidores reduzirem consumo esse ano. Até então, o contrato de demanda firme é assim, você vai se comprometer de comprar 50 mil litros por mês. Se você comprar menos que 50, ou seja, se consumir menos, economizar, você paga a multa. Se você consumir mais, você não paga nada. Então, é exatamente o inverso, né? E, num momento de crise, precisa começar a disparar uns alarmes, que assim, opa, no momento de crise você vai ter direito à metade, não tem o que falar, é crise, né? Então, realmente, é uma política que ela é mais uma das políticas equivocadas que vieram à tona. Ela tem essa justificativa. E o mais incrível é que, assim, eu não vi nenhuma das empresas que apareceram os nomes se preocupando em se manifestar sobre isso, né? Está aí, eu gasto água mesmo. Então, a gente não tem nem ainda a parte nossa como consumidor, né, como tem em relação, por exemplo, à campanha de óleo de palma do Greenpeace, que pega pesado com várias empresas, ou mesmo, né, na China, eu não vou lembrar o nome agora, mas começou a ter uma lista das indústrias poluentes da China. A China tem um problema sério de poluição, né? Isso começou a criar um constrangimento global, porque não era só empresa chinesa, vai todo mundo para lá. E aí agora eles implantaram, perto de Pequim, um grande centro industrial que trata todo o esgoto, etc. Então, você começa a ter... E agora, com a água, a gente não tem, né, nem mesmo com a Sabesp. Segundo os dados, que tudo bem, eles são apresentados pela própria Sabesp, mas o nível de satisfação dos consumidores da Sabesp é altíssimo, né? Então, ainda está meio distante, e eu acho que esse é um dos exemplos do quanto que está equivocado o negócio, entendeu? Oi, eu queria compartilhar algumas questões assim, né? Quer dizer, a maquininha de fazer água é a mesma do tempo dos dinossauros, quer dizer, aquele ciclo hidrológico é o mesmo, né? Então, na medida que o homem impacta com a vegetação e tudo, quer dizer, não sei se você concorda, não é o clima que está mudando, ele está respondendo a uma mudança que o homem está causando. Isso é uma coisa de um conceito que, às vezes, a grande imprensa coloca, que coloca assim... os deuses lá, né, São Pedro, fica todo mundo culpado lá em cima, e não é bem assim, tem nome e endereço. Isso é uma aposta no modelo de desenvolvimento do homem que agride o meio ambiente e, consequentemente, tem a resposta que o ambiente tem. É como as enchentes, né, os rios aí subindo o nível. O outro cenário que eu queria compartilhar um pouco aqui com o pessoal é o seguinte, né, quer dizer, década de 80 e 90. O que aconteceu? Em 80... nós temos o Brasil vivendo a sua extensão lenta e gradual, saindo do momento da ditadura perversa. E o mundo inteiro começando a iniciar o que era o chamado neoliberalismo. O Reagan, a Thatcher, o FMI, e ditando uma nova regra, não tinha mais financiamento. Consequentemente, aqui nesse país, houve um problema sério, que todo o saneamento era baseado no modelo do Planasa, do Banco Nacional de Habitação, ou seja, o governo federal fazia esse aporte. Isso secou, porque foi uma exigência do FMI. Rapidamente, as empresas de saneamento tiveram que optar. Ou passariam a ser empresas de companhia mista, lançando, quer dizer, que isso só veio se concretizar a partir dos anos 90, ou entregar a concessão, que não deu certo, como foi o caso da Argentina e outros, que voltaram atrás. Porque saneamento, até há pouco tempo atrás, aquela consultora da ONU, aquela portuguesa, isso não é fábrica. Você precisa chegar a um... Agora, é esse equilíbrio financeiro que atualmente acontece, quer dizer, isso eu coloco aqui para todos, que não tem solução, tá? Essa crise é uma solução que nós é que temos que pensar junto. E quando a gente coloca que nós pensamos junto, é nós quem elegemos. Porque essa situação perversa continua. Quer dizer, nenhuma empresa de saneamento consegue aporte financeiro a não ser através de financiamento internacional, que tem que passar pelo Senado de Brasília, né, e o endividamento do país, como também a questão da tarifa e essa questão da concessão privada.
Então, é isso que a gente coloca, quer dizer, esse cenário que está no momento, e você me permite também, quando você disse que, no momento das eleições, parecia que haveria um pacto. Pelo menos no meu ponto de vista, não havia um pacto. Havia justamente um palco de disputa, que era o apagão federal e o secão estadual. E o apagão preconizava... É um pacto em relação a não fazer. Não se atacar, mas não fazer. Mas nós vivíamos... quem podia ter essa consciência, né, poucos, né, isso é interessante. Por exemplo, na minha época de escola, quer dizer, há uns 20, 30 anos atrás, que era o caso aqui das escolas universitárias, já assinavam bem claro. Em nenhum lugar do mundo, 20 milhões de pessoas iam resolver morar em cabeceira de rio. Agora, eu acho que isso também foi um descaso. Esquecemos de perpetuar isso e está sempre colocado. Bom, é isso aí. Eu não sei se você concorda. Acho que é por aí. Eu acho que uma das grandes discussões em relação às mudanças climáticas, que é se elas são causadas pelo homem ou não, né? E que isso é do ponto de vista científico, mas acho que quem olha um pouco o tamanho do esgotamento de recursos naturais vai falar, bom, no mínimo algum papel tem, né? Então, do ponto de vista mais de rigor científico, tem ainda essa discussão, mas é inegável, o clima está mudando, né? E a gente precisa se preparar para isso, porque o clima mudando, a gente tem uma reflexão que é essa coisa de aquecimento global. Talvez ele tenha uma coisa que a gente comunicou muito mal isso. Não é que vai ficar 2 graus mais quente aqui em São Paulo, né? Aquecimento global quer dizer que a Terra ficando 2 graus mais quente, toda essa relação delicada de água, vento, chuva, tempestade, seca, desestabiliza. Então, aquecimento global não tem a ver com a temperatura, ela tem a ver com o clima. É um clima menos amigo, né? O clima amigo que a gente tem, né? Há 90 mil anos atrás, a Terra passa por a sua última glaciação, né? 12 mil anos atrás, o homem começa a fazer agricultura num período em que a Terra começa a sair da glaciação e esquentar. E se a gente pega, né, nesses 12 mil últimos anos, um período ameno de clima, que permite temperaturas em que a gente pode produzir, a gente pode estabilizar, a gente tem previsibilidade. O clima menos ameno da mudança climática, ele começa a trazer uma situação de surpresa. De repente, aquele inverno que a gente previa que ia ser mais ou menos, veio uma geada, acabou com tudo, né? O inverno agora em Nova York foi mega frio, né? Então tem uma coisa meio maluca e relacionada com a coisa do esgotamento, que aí tem a ver com o modelo de produção mesmo. Nós estamos esgotando os recursos numa velocidade para atender um modelo de produção e consumo que não necessariamente traz felicidade, traz prosperidade e bem-estar, né? Ao contrário, né? Traz obesidade, traz violência. Então, tem toda uma desconexão aí nesse sentido. E aí, em relação ao modelo, Planasa, etc., a gente pode ficar uma meia hora aqui. Eu só gostaria de chamar a atenção justamente isso, quer dizer, esses conceitos todos legais que você colocou, a gente também pensar o seguinte, a fatídica lixeira de papel higiênico ao lado do vaso, que isso é um absurdo em termos sanitários, né? Se nós tivéssemos aparelhos sanitários e estrutura e projetos hidráulicos bem feitos, e o papel higiênico não fosse até estratificado por classe social, ou seja, tem papel higiênico que tem perfume, até hoje eu não sei porquê, né? E papel higiênico que não se dissolve, né? E tem que usar o lixinho, que é o retorno da sujeira para dentro da sua casa, porque quando você põe lá fora, o cachorro esbarra e tudo. Quer dizer, é algumas coisas que nós temos que pensar. Bom, eu queria agradecer, então, a Marúcia. E, bom, se você quiser falar onde as pessoas podem procurar mais informações... Ou... Bom, aí no site que eu falei, no site Água SP, tem bastante coisa. Bom, acho que hoje está muito acessível aí esse conjunto de coisas. Espero que tenha ajudado, não tenha sido muito chato para vocês. Vi que uma boa parte não dormiu, fico feliz com isso.
E bom, é por aí. Obrigada. Muito obrigado.